Para começar, por que vocês têm essas metas tão insanas desde o começo? Cara, isso... Vamos lá. A cultura de uma companhia, essencialmente... O que você tá me perguntando é, cara, por que você tem essa cultura de alta performance, de sempre fazer mais, de nunca estar satisfeito, né? Essa é a pergunta no final do dia. O que acontece? A gente nasce já... Eu já tendo feito o Easy Taxi, tendo levado a companhia para 35 países, 4 continentes. Uma das primeiras startups, se não a primeira, eu não sei, atingiu 1 bilhão de valuation na época. Ter feito a Singu... Tu tinha quantos anos? 22 para 23. Tu ficou bilionário? Não, a empresa valia 1 bilhão. É isso que o nego não entende, entendeu? As pessoas, você é bilionário. Quem dera, irmão. Eu vou sendo diluído ao longo do processo de captar funding. Eu saí com 4% da empresa. Eu mudei a minha vida, né, cara? Eu morava na favela do Santa Amaro e eu tive a ideia de criar um aplicativo que você podia chamar táxi em 2011, quando 4% da população brasileira tinha smartphone. Do nada chega um gringo lá pra mim, um alemão, fala, pô, eu quero comprar um pedaço da sua companhia e eu vou te ajudar a escalar isso pelo mundo. Pra você ter uma ideia, uma Series A. Do nada? Não, do nada não, né, irmão? Eu trabalho pra caramba. Eu tô resumindo pra não ficar chato, pitch e tal, mas foi, porra. Se você quiser entrar nesse assunto, depois a gente entra, mas foi uma pica. Mas enfim, cheguei num conceito ali onde o cara topou fazer um Series A, que é a primeira rodada de capital institucional de uma companhia, que na época era 500 mil reais um Series A, que era dinheiro pra caralho, o dólar era 1,70 mais ou menos. Ele oferece 10 milhões de reais na companhia. Na época, um Series A era 500 mil reais, ou seja, 20 vezes um Series A. Só pra traduzir pra hoje, um Series A hoje é 50 milhões de reais. É como se um maluco chegasse lá, você mora na favela do Santa Amaro, você conhece lá o Santa Amaro, aí chega pro moleque de 22, vou botar um bi na conta da tua empresa, você vai levar ela pro mundo, tá? Mas eu vou comprar 70% da tua empresa. Eu falei, demorou, irmão. Vamos que vamos. Eu me lembro, inclusive, do cara virar pra mim e falei, você tá pronto pra ser CEO da empresa? Eu falei com o cara, eu nasci pronto, irmão. Sabia nem que porra era CEO. Eu saí dessa conversa, em 2011 já tinha esse nome, já? Tinha porra nenhuma, você acha? CEO. Agora o cara que faz uma padaria, CEO da padaria. Na época não tinha essas coisas, né? KPI, essas porra que a gente fala, ninguém falava disso. Então eu lembro de eu pesquisar no Google, o que faz um CEO? Tipo assim, beleza, eu chego amanhã no trabalho, eu faço o quê? Qual que é a tarefa de um CEO, né? Por que eu tô contando essa história? A gente vem desse negócio de pensar grande, sonhar grande, realizar algumas coisas grandes. O Nardon também com a Rappi, com a Canui, o Alfredo com a Vetex, né? Que comprou a empresa dele, X-Tech, ele fez a IPO lá na Nasdaq e tal. Então nós somos sócios que sonham grande e que querem fazer algo que seja desafiante. Eu, especificamente, tenho como hobby fazer heli-ski, irmão. Que é um helicóptero me pegar, me jogar numa montanha virgem e falar assim, tomara que uma avalanche não te pegue, desce aí e te encontra lá embaixo. Eu gosto de risco. É isso que eu faço no meu momento de descanso. Heli-ski, porra, é isso, velho. Então, assim, eu tenho que traduzir isso pra companhia de uma certa forma. Só que eu não sou um imbecil completo. Eu posso não ser tão inteligente, mas tão burro também eu não sou. O que eu faço ali? Eu crio um BP junto com o meu time, um plano de negócio. Aí o meu time, em um determinado momento, igual esse ano, meu time chegou lá em novembro do ano passado, quando a gente estava projetando o orçamento de 2025, ele chegou a um número, 460 milhões. Falou, 460 milhões nós conhecemos o caminho para vender. Eu falei, beleza, então a meta é 500. Aí os meus executivos, que é, gente boa, gente de, BCG, gente de Itaú, vira pra mim e fala, tá bom, mas da onde que você vai tirar os outros 40 milhões? Eu falo, eu não sei. Eu só sei que vocês são contratados pra me ajudar a responder isso e ao longo do caminho a gente vai descobrir. E o cara fala, mas o meu bônus é baseado nisso, nesse resultado que a gente vai atingir. Aí eu falei, você confia em mim? Aí os caras, confio, então vambora. Porque todo ano é isso. Todo ano, agora a gente achou 250. Tá, a meta é 300. Todo ano, eu sempre faço um negócio de grosapar a meta. Mas assim, um número tirado de lugar nenhum. Mais ou menos. Tá. Eu acho que existe um espaço para você dar uma grosapada em mais ou menos 10%. Historicamente, eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Então, todos os anos, desde a fundação da companhia, eu me trato como empresa aberta. Eu dou guidance do ano, eu falo quanto que eu vou gerar de caixa, irmão. Isso aí nem empresa listada fala, hein? Eu falo quanto que eu vou gerar de caixa, que caixa tá abaixo de lucro. Porque lucro você pode vender em 24 vezes, não quer dizer que você converteu isso em caixa líquido. Eu falo quanto que eu vou gerar de caixa, qual que é a minha receita, e eu vou dando guidance na companhia mês a mês. Eu posto dashboard na internet, né? E aí, todos os anos eu bati acima do guidance e sempre larguei o ano sem ter o forecast necessário para bater a meta que eu tô colocando. Então, eu dou uma grosapada. Eu puxo os caras na hora do BP, porque o cara tá fazendo o BP comigo.
Porque senão o executivo vai falar, cara, eu sei que ele vai grosapar mesmo, te acha que é 460? Vamos botar 400. Então o que eu faço? Não, dá mais, dá isso aqui, não sei o que lá, por que que isso? Qual que é a meta de lead desse canal? Por que que você não tá crescendo isso aqui? Pô, aumento de preço, cara, tá aumentando a inflação? Não, cara, você tem premium, bota mais. Então eu puxo, na hora que a gente chega no limite estressado, eu falo, pô, agora é grosapar. Então os caras já sabem, lá vem. Por que que a gente faz isso, irmão? Que se você não tiver esse comportamento, a tua companhia não cresce agressivamente, cara. E empreender, essencialmente, é lidar com risco. Eu tô ok em lidar com o risco de falhar. E olha que eu tô dando guidance público. E a gente, como você muito bem observou, somos uma companhia que, cara, dominou um pouco o jogo ali da audiência, de ter um canal de distribuição proprietária. Esse é o nosso grande moat, inclusive, né? Eu não preciso gastar dinheiro necessariamente para crescer. 74% do meu crescimento é orgânico, né? Então a gente aprendeu a jogar o jogo de criar um bom podcast, criar um bom conteúdo na internet, criar um canal no YouTube, falar um pouco de lifestyle para não ficar só em negócio e furar a bolha, vir para podcast. Então essas coisas furam bolha. No limite, o que eu tenho que fazer ali no final é direcionar a turma para que eles pensem no máximo global e não só no máximo local. Então eu tenho que ter as pessoas certas para isso. E primeiro, eles têm que confiar na minha liderança de que o bônus dele vai ser atingido porque eu tô no mesmo barco que ele tá. Por exemplo, a maioria das companhias botam meta em cima de EBITDA ou até de lucro líquido. A minha meta é em cima de geração de caixa. Então, o meu executivo, ele ganha bônus se ele bater uma meta de geração de caixa. É quanto de dinheiro está no banco da companhia, perdão, na nossa conta no banco, no fechamento do ano fiscal. Por que que isso é importante? Eu me pago dividendos com isso. E eu reinvisto nos projetos de crescimento com isso também. Então, é justo eu pagar o bônus das pessoas por geração de caixa também. Ontem, a gente bateu 123 milhões de vendas no mês. A meta era 116 e era considerado impossível, tá? Lá no início do ano. Batemos 123 milhões ali de receita. Lá no início do ano você tem a meta por mês do ano inteiro, é isso? Eu tenho meta por semana, irmão. Tá. Então você já sabia lá no início do ano que novembro ia ser 116 milhões, ia ser impossível. Ah, eles achavam impossível, Tá. Eu achava possível. Senão eu não teria aprovado a meta. Total. Mas aí, como a gente tem uma diferença do que eles acreditam que eu acredito, então eu faço assim, ó, 460 é o que vocês acharam, isso é 60% do bônus. 70% do bônus é tanto, 80% do bônus é tanto, 100% do bônus é 500 milhões. Entendeu? E eu falo com os caras, podem me cobrar, eu vou liderar vocês para 500 milhões. Então é muito comum quem me acompanha nas redes ver, eu faço os all hands. O que é isso? Eu boto meu time inteiro lá, as 400 pessoas que a gente tem ali na companhia, eu subo ali no palco e eu dou guidance pro cara. Ó, o foco dessa semana é isso, o foco é aquele. E eu fico ali nos one-on-ones, né, as reuniões que eu tenho 1 a 1 com os meus liderados, que são os C-levels da companhia, mexendo os parafusinhos, porque o Igor, esse negócio, cara, tudo que nasce a tendência é morrer. Essa é uma grande conclusão de Aristóteles, inclusive no livro Metafísica, né? Ele apresenta o conceito ali da entropia, que é tudo que nasce está morrendo. Se a gente não limpar essa sala aqui, por exemplo, né, se não colocar alguém aqui para fazer manutenção, limpar, essa sala vai ficar inabitável daqui a alguns meses. E aí qual que é o efeito anti-entropizador? É colocar uma pessoa da limpeza, é colocar uma pessoa da manutenção. A companhia é a mesma coisa. A tendência da companhia é falir, é morrer. Qual que é o efeito anti-entropizador? Colocar processo, colocar sistema, colocar gente, colocar estratégia. E esse é um pouco do meu papel, né? Entendi. Mas essas metas sempre crescentes, qual que era a meta do ano passado? Era 300 milhões. Então aumentou 200 milhões na meta para esse ano, né? É. Isso... Eu fico pensando que se você já imaginou qual que é o limite para isso, se é que tem algum. Porque com esses saltos, que sempre um salto grande que o G4 tá dando, né? Na média sim. Na média dobra. Na média dobra. Quer dizer que tinha ano que a gente crescia 4 vezes, outro 3 vezes, agora, pô, cresce aí, sei lá, 60%. Mais ou menos isso. Pois é. Você precisa não só... Você precisa escalar isso. Para isso você precisa estar o tempo inteiro criando novos produtos. Quando você fala pro teu time lá, confia em mim, vem comigo que a gente vai junto, vou te ajudar, vamos lá. O teu papel nesse sentido é ajudar o cara a vender o produto que já tem, é inventar coisa nova. Como é que tu faz pra ajudar o time a alcançar essas metas que são estratosféricas? A primeira pergunta que você me falou é qual o limite disso. Eu tenho mapeado no Brasil 38 bilhões de dólares de mercado para o que eu faço, que é vender software, serviço, comunidade e educação. Então o limite é 38 bilhões de dólares. Então, assim, eu não tô nem próximo do limite.
Qual é um outro limite razoável da gente analisar? O Brasil é o país que tem o maior número de CNPJs por habitantes do mundo. A gente tem mais de 22 milhões de CNPJs, tem alguns dados que falam 24 milhões. É coisa pra caramba. Eu tenho só 77 mil. Então eu não tô nem scratching the surface, não tô nem começando ali a brincadeira. Tem muita coisa pra poder... Então isso não é nem uma discussão sobre limite pra gente. Tem muito espaço pra crescer. E aí como que eu ajudo a turma? Uma série de fatores. Eu ajudo contratando as pessoas certas, né? Eu ajudo fazendo uma evolução do nosso código cultural de modo que a gente tenha um framework de trabalho que funcione. Eu ajudo colocando os incentivos corretos. Eu ajudo ajudando o time de produtos a criar novos produtos. Eu ajudo vindo aqui no podcast falar com você, furar a bolha, trair mais público. Eu ajudo gerando conteúdo. Eu ajudo trabalhando na estratégia para garantir que a gente está na estratégia certa. Então, cara, não tem uma bala de prata, entendeu? É por isso que eu sou super contra aquela turma que trabalha com educação, fica vendendo fórmula. Cara, vamos ser sinceros, se existisse fórmula, ninguém venderia, né? Eu tenho um fundo de private equity, né, que eu faço investimentos em negócio um pouco mais maduro junto com os meus sócios. Geralmente são cheques um pouco maiores. Se tivesse um segredo, uma fórmula, eu só investiria via G4 Capital, botaria um NDA, né, que é um documento que você não pode contar nada pra ninguém, e nunca que eu venderia educação disso. Então não tem fórmula. Você tem caminhos que te levam a chegar numa conclusão. Mesmo se você contratar uma consultoria estratégica super bacana pro teu negócio, se o consultor soubesse fazer o teu negócio mesmo, ele faria o teu negócio. Ele não sabe. Mas ele conhece caminhos que te levam a chegar em conclusões que pode ser que você ache o caminho. Tipo uma terapeuta. A terapeuta não resolve o teu problema, meu irmão. Só você resolve o teu barulho. Mas ela te faz ter um racional que eventualmente você chega numa solução. É um pouco disso que eu tenho que fazer com o meu time, sabe? Entendi. Bom, aqui... e a cultura, no teu caso lá, é algo que é o que manda em primeiro lugar, né? Ah, sim, cara. Essa cultura é o que define quem é contratado. No fim, essa cultura é o que define quem fica, né? Quem entra também. É total, porque... Mas mesmo que você erre na entrada, a cultura repele. Já errei algumas vezes. Expulsa. É assim. O que acontece, cara? Imagina que a cultura é como se fosse uma roupa que você tá utilizando. Quando você é bebê, você usa roupa de bebê. Quando você é adolescente, você usa roupa de adolescente. Quando você é adulto, você tende a usar mais roupa de adulto, né? A cultura, ela tem que evoluir. O código cultural, ele tem que necessariamente evoluir de acordo com o que a tua companhia tá evoluindo. No G4, por exemplo, já estamos no 3º código cultural, velho. Por quê? Porque a gente percebeu ali que eu precisava evoluir. O último código cultural eu fiz tem, sei lá, alguns meses. Acho que, se eu não me engano, em maio que eu implantei o último código cultural. Ou terminei de fazer algo do tipo. O que aconteceu? Eu vi que as decisões que eu estava tomando já estavam outdated, estava fora de moda, se assim eu posso colocar em português, pro meu código cultural que eu tinha. Então, quando eu vejo que a minha decisão não tá tendo coesão com o meu código cultural, eu falo assim, ou eu tô tomando decisão ruim, ou meu código tá outdated. Aí eu tenho que refazer o código. Porque o código de cultura da companhia, na prática, é um framework de tomada de decisão, cara. Então ele é tipo um manual. É tipo, pô, se o Igor morrer e você tem um código de cultura do Flow, quem assumiu o Flow deveria tomar uma decisão parecida com aquilo que você gostaria. Não quer dizer que é da mesma forma. O que tá definido, vai mudar o como, mas você tem o que definido, entendeu? Então eu vou atualizando o meu código de cultura de acordo com o que eu vejo que o meu o que tá fora ali daquilo que eu tô decidindo. E qual é a melhor forma de implantar cultura, por exemplo? Eu sempre falo isso pros meus liderados, falo, cara, você quer implantar cultura no teu time? Toma uma decisão dura e justifica a decisão no código cultural e dá um exemplo pro cara. Fala, ó, não temos braço curto, fazemos o que tem que ser feito, não importa o dia e o horário. Tá vendo por que eu respondi vocês ontem, domingo, 8h30 da noite, quando eu tava jantando com a minha família? Porque é importante nesse momento que a gente tá numa missão importante de reta final de ano. Se tivesse de boa, eu não teria feito isso. Mas isso que eu quero dizer, quando não temos braço curto, fazemos o que tem que ser feito, não importa o horário. Então você fazer esse exercício com o teu time, você forma a sucessão. E você, inclusive, eu falo isso muito com os meus executivos, né? Você quer crescer na companhia? Cara, você tem que formar um sucessor, que se não tiver alguém pra assumir a tua cadeira, por que eu vou te dar a oportunidade de crescer? Eu não sou imbecil, né? Eu preciso de alguém rodando esse pratinho aqui, né? A cultura, ela serve pra isso, pra direcionar, pra formar sucessor e pra criar um framework de tomada de decisão. A cultura, eu diria que pra mim foi importante entender o papel da cultura como uma coisa mais... do ponto de vista, acho que eu vou chamar de técnico, cara. Que, assim, eu achava... eu não sabia dar um nome pra parada. Então, pra mim, era, cara... vou dizer que não seja cuzão, viu? Justo. Não seja um cuzão e vamos nessa e vamos lá. E à medida que eu fui entendendo qual era o papel da cultura, que eu fui
essa parte foi ficando cada vez mais presente, sabe? A gente foi entendendo melhor que isso era importante, que era isso que no fim das contas nos unia. Sabe quem concorda contigo? O Reed Hastings, que é o fundador da Netflix. Ele tem um saying que é avoid the brilliant sharks. Tipo assim, evite os babacas brilhantes. Pô, tomara que ele não fique chateado comigo, mas na época a turma falava que o Romário era meio que isso nos times, né? Não quer dizer que ele seja isso hoje, mas na época o pessoal falava que ele era meio babacão assim, mas que ele resolvia o problema. Mas muitas vezes o cara rachava o time. É isso que a turma comenta, não sei se é verdade. Eu não quero esse cara no meu time, entendeu? Porque uma companhia, Igor, é como se fosse um corpo humano. O que é mais importante, o cérebro, o coração ou o estômago? O cérebro. Os três, irmão. Se você perder qualquer um deles, você tá morto. Qualquer um desses aí eu morri, é verdade. Pô, isso é a companhia, entendeu? É verdade. Eu faço esse exercício com meus executivos direto. Aí sempre responde alguma coisa e fala, como é que você vai viver sem estômago? É verdade. Não é como é que você vai viver sem coração? Não tem como. Então, é uma organização que cada órgão ali, cada executivo, cada área tem um papel importante. Cara, o meu facilities pra mim é tão importante quanto minhas vendas, porque, cara, se eu não tiver internet e computador funcionando, o cara vai vender como? Entendeu? Então, eu sempre tô promovendo isso e uso uma comparação pros caras. Eu falo, galera, imagina que o G4 é a ordem de Cristo e que a gente está atravessando ali o mar Atlântico em busca de descobrir novas terras e expandir as rotas marítimas e a nossa crença aqui, né? E aí, pô, estamos no mesmo barco. Aí se um grupo tá discutindo com o outro, a gente tem que entender que, meu irmão, nós vamos passar um mês nesse negócio aqui, não adianta, a gente tem que se resolver, entendeu? Então, quando você começa a promover isso dentro do time, a colaboração, fica mais fácil trabalhar. Agora, eu não vou dizer pra você que é 100% assim, que eu sou bem sucedido o tempo inteiro assim, que eu não tenho conflitos internos, eu tenho conflitos internos. Se tem um negócio que eu falho hoje nisso, entre promover colaboração entre as áreas da companhia, eu tento ser muito bom nisso, eu acho que eu acerto mais do que eu falho, mas eu ainda falho e estou o tempo inteiro tentando achar formas de criar incentivos onde o máximo global é priorizado frente ao máximo local e onde os executivos têm o interesse de se ajudar e promover colaboração. Isso é a parada mais difícil para a empresa grande, irmão. Cara, imagino que sim. Mas eu fui descobrindo também que isso é um problema em empresas de todos os tamanhos, cara. Eu troco ideia de vez em quando de uma certa forma, sim, com os executivos de umas empresas gigantesconas, tipo os caras da Ambev. Sim. E eles me contam algumas coisas que acontecem nesse sentido, uma falta de coesão às vezes. Mas, cara, como é que foi, com todo respeito, mas como é que foi moer aqueles, sei lá, 30 caras lá no acho que canal Foco? No Foco, não foi? Foco. O debate contra um patrão contra 30 demitidos, Isso, né? um patrão contra 30 demitidos. Por que passou pela tua cara? Como é que chegou esse convite aí? Cara, o Daniel Levy, ele me conhece porque ele faz a comunicação do Zema. Tá. E ele também faz kite, eu também faço kite e tal. Ele me conhece. Ele falou, cara, eu tô com uma ideia de fazer um debate, um patrão contra 30 demitidos. E tem um que bombou antes de mim, que era um cristão contra 30 ateus. Sabe? Que tem um pastor lá que foi lá e foi super bem sucedido no debate também. Então o canal já tinha bombado com isso. Ele falou, você topa isso? Aí eu falei, cara, eu topo demais. Bora fazer isso. E aí eu tenho alguns amigos, grandes empresários de empresa listada e tal, que é como se fosse um conselho que eu tenho ali. Não é formal, mas são meus amigos. Eu mandei no grupo com eles, falei, galera, eu vou nisso. Aí o cara falou, cara, você tá maluco, você vai cancelar isso agora. Se você for isso, você vai ser destruído. Qual é a chance de alguém ser razoável com um cara bem sucedido, que é polêmico como você? Você vai falar algumas coisas ali que nego, vai ser mais um cancelamento, mais um mulher CEO. Você quer isso mesmo? Eu falo, cara, eu discordo. Eu acho que é uma boa oportunidade para eu mostrar a diferença gritante entre o que é ser um oligarca e o que é ser um aristocrata. E eu não tô indo lá para destruir ninguém. Eu tô indo lá para acordá-los, tirá-los da caverna de Platão e mostrar que existe uma realidade além dessa dicotomia provocada pelos oligarcas, pelo sistema, pela mídia e pelos grandes oligarcas, que querem sempre criar esse movimento separatista entre patrão e empregados, né? Entre empregado e empregador. E a real é que é o seguinte, eu fui nessa vibe. Pode ver que em momento nenhum eu ataquei ninguém, que em momento nenhum eu subi meu tom com ninguém, pode ver que eu fui extremamente educado com as pessoas. Por quê? Primeiro que eu não sou melhor que ninguém ali. Segundo que eu já estive no lugar deles. Eu sei o que passa na cabeça deles. Acho que essa é uma grande diferença que eu tenho na minha cadeira versus outros grandes executivos que estão em um lugar parecido com o meu. Eu morava em favela, então eu sei exatamente o que esses caras pensam, porque eu já pensei parecido. E o terceiro elemento que eu queria mostrar para eles aqui é que o sistema, liderado pelos oligarcas,
eles tentam criar essa separação porque o sistema vive disso. A hora que nós acordarmos e ver que, na verdade, a simbiose entre o empregador e o empregado é o que constrói o Brasil, que os impostos nascem daí, inclusive recorde de arrecadação, ano após ano, né? E mesmo assim só aumenta a dívida PIB, a gente vai ver que é o seguinte, cara, então peraí, existe uma casta, a gente é quase como um sistema de casta indiano, existe uma casta superior que não paga o preço de estar errado, que eles não têm preocupações financeiras na vida, que ele governa para poucos e ao seu bel prazer, sem compromisso com o erro, e quem paga essa conta sou eu tomando risco e empregando pessoas e o empregado doando a sua vida para poder pagar suas contas. Esse é o oligarca, esse é em quase que a totalidade, totalidade do nosso sistema, dos nossos governantes. De quase todos os sistemas. De quase todos os sistemas. O mundo é governado por uma oligarquia. E o Aristóteles explica uma isso. ou várias oligarquias coexistindo? Estão todas ligadas em um só ponto, e eu não quero nem entrar nesses detalhes aqui, que eu não tenho prova, então isso pode me complicar. Mas eu tenho uma tese que é tudo ligado em uma célula aqui, mas como eu não tenho prova, é melhor a gente não falar sobre isso. De qualquer forma... Então quando terminar aqui, tu vai me contar um pouquinho. Eu te falo. Mas sim, existe uma oligarquia mãe que ela alimenta todas essas grandes oligarquias, na minha tese. E essas oligarquias, elas existem, porque o Aristóteles descreve exatamente no Ciclo de Governo, no livro A Política, onde ele fala que um governo de um homem virtuoso, ele busca o bem comum. Uhum. Então o aristocrata, ele chama de aristocrata esse homem virtuoso, né? Ele tem dinheiro e poder como meio para atingir um bem comum. O oligarca, ele usa dinheiro e poder como fim. Então ele tá ok em passar por cima do bem comum para atingir o objetivo final. É como se o aristocrata tivesse Deus como objetivo final, eu chegar próximo da santidade, e o aristocrata, o Deus dele é dinheiro e poder. Ele passa por cima de todos para poder fazer isso. Tá. O sistema... O aristocrata é necessariamente cristão? Eu não posso afirmar isso. Eu sou cristão. Eu não posso afirmar que todos são. Tá. Talvez tenham aristocratas que não sejam cristãos e que eu não conheço. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, pode ter gente que eu não conheço. Todos os caras que tu considera aristocratas são cristãos? Todos são. Tá. Até porque não é o que eu considero. Existe uma definição pra isso, né? Que é quem criou esse termo. É justamente porque, como tu não conhece todos... Tá. Todos que eu conheço. Tá bom. Né? Então, de novo, não é o que eu acho. Aristocrata, eu acho que eu sou aristocrata. Não, velho. Tem uma definição pra isso. Quem criou chama Aristóteles. Tá lá no livro A Política, qual é a definição dele de um aristocrata. Qual que é a história da oligarquia aqui, cara? A oligarquia, ela precisa fazer com que a gente fique se batendo aqui embaixo pra gente acreditar que tem um salvador aqui em cima. Tá. E aí esse salvador é o Estado. Aí o Estado fala assim, vocês deveriam odiar os bilionários e a gente deveria taxar os super ricos, o rico vai pagar a compra. Eu vi uma declaração do Lula hoje, na mídia lá, ou ontem, sei lá, dele falando assim, eu não vou permitir que ninguém roube o Brasil. Ele é tão egoísta, né? Só pensa nele, né? Eu vi essa declaração dele. E essa é a definição da oligarquia, irmão. Sabe? Tipo assim, e os caras, eles caçoam da nossa cara. E, cara, eu faço parte de um ciclo de poder e eu já vi cada coisa que me dá nojo de um grupo de pessoas. Eu não posso afirmar que 100% dos homens que estão no poder são oligarcas. Existem alguns aristocratas. Mas o Aristóteles ele deixa claro nos ciclos de deturpação de governo o porquê o regime democrático necessariamente é formado por oligarcas, em sua maioria. Porque é o seguinte, você começa com um regime monárquico, onde esse monarca ele está buscando, geralmente, em um comportamento aristocrático, o bem comum. Chega um momento que o monarca ele pode ser corrompido. E no momento que ele deixa de buscar o bem comum e busca o bem como fim próprio, o bem para si, ele deixa de ser um aristocrata e começa a ter um comportamento oligarca. Esse monarca, ele... tu que leu lá, eu não li esse livro ainda. O monarca, como é que ele é apontado? Como é que ele chega a ser um monarca? Vamos falar de Brasil? Dom Pedro II herdou o trono de Dom Pedro I. Dom Pedro II era um dos homens mais cultos da história, reconhecido globalmente como um homem extremamente culto, falava 5 línguas, foi criado, ele era príncipe, né? O príncipe ele era criado para governar um império, né? Então ele entendia sobre ciência política, entendia sobre diplomacia, entendia sobre economia, entendia sobre relações humanas, ele foi criado para isso.
A industrialização, então, do Brasil vem através de ações que foram construídas pelo Império de Dom Pedro II. O Brasil só é um Brasil continental e não todo fragmentado, balcanizado como é a América Latina, porque Dom Pedro II tinha essa visão e não deixou o Brasil se fragmentar, ele sempre manteve o Brasil unificado. A gente, durante os anos de Império no Brasil, nunca teve um golpe militar, ou até que teve em 15 de novembro de 1889, que fizeram um golpe militar. Daqui a pouco eu entro no motivo por que isso aconteceu. Foi porque a oligarquia quis. Na verdade, foi a oligarquia que o fez, né? Então, você tinha estabilidade política, estabilidade social, você tinha uma prosperidade econômica acontecendo, você tinha a fundação da primeira ferrovia, que foi feita pelo nosso Elon Musk da época, que é o Barão de Mauá, o primeiro cabo de telégrafo que ligou o Brasil à Europa para que a gente pudesse ter telecomunicação, também criado por Barão de Mauá durante o governo de Dom Pedro II, o Império de Dom Pedro II foi feito naquele momento. A gente teve também a primeira iluminação elétrica do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que foi feito pelo Barão de Mauá. Barão de Mauá fez o primeiro estaleiro, tudo isso no governo de Dom Pedro II. A criação do Banco do Brasil, que também foi Barão de Mauá que criou durante o Império de Dom Pedro II. Então você tinha ali um Brasil que era tido como uma grande promessa naquele momento. Era a princesinha das Américas, era a grande promessa. E eu conheço pessoalmente, já estive algumas vezes, já jantei com o Dom Orleans de Bragança, né? O Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E o Dom Bertrand falou: a minha família nunca viu o Brasil como colônia. Isso aí é nego que colocou isso nos livros, a gente nunca viu. A gente viu o Brasil como uma extensão do Reino de Portugal. Inclusive a família mudou-se para o Brasil. A família real mudou para o Brasil. Só que no fatídico 15 de novembro de 1889, aconteceu algo que tirou o Brasil do trilho de desenvolvimento. Em maio de 88, foi um trabalho construído ali por anos por Dom Pedro II, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea extinguindo a escravidão. O que é o mínimo que se espera de um aristocrata, certo? Sim. Não é aceitável escravizar um ser humano. Só que quem comandava o Brasil naquele momento? Os barões do café e o exército. Você é um barão de café, teu negócio então é botar gente pra poder plantar e colher café lá. Se alguém extingue a escravidão, você tá feliz ou triste com as pessoas? Fudeu teu unit econômico, certo? Agora eu vou ter o OPEX, antes eu não tinha OPEX. Então essa turma com certeza não ficou feliz. Dom Pedro II, um dos homens mais cultos da história. Você acha que ele não sabia que esse cara não estaria feliz com ele? Ele sabia. Só que o que um aristocrata faz? Ele não tem dinheiro e poder como objetivo. Ele tem o bem comum. Então ele falou assim, foda-se que esses caras estão putos com a gente. Isabel, que ia ser a próxima imperatriz, pode assinar a Lei Áurea, tá contigo, porque você que vai assumir o Brasil depois de mim, essa é sua. A princesa Isabel assina em maio de 88. Tu sabe dizer, desculpa, paramos aqui, claro, quando ela assinou. Tu sabe dizer qual que era o contexto? Assim, a gente estava falando sobre os barões do café e tal, certo, que faziam parte do contexto da época, mas nós também fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? Exatamente. Por que a gente não fez isso antes, já que o nosso governante era um cara foda? Porque existia no Brasil uma oligarquia dominante que a coroa sabia que isso era assinar um atestado de óbito da monarquia no Brasil. Ele achou que talvez não iria acontecer porque a população amava a monarquia, porque tinha estabilidade política, tinha avanço cultural, tinha avanço econômico. Tanto que a população não era a favor do fim da monarquia. O golpe ocorre em 15 de novembro de 1889, às escuras. Marechal Deodoro, se eu não me engano, posso estar confundindo qual marechal que foi, se eu não me engano foi o Marechal Deodoro, ele saiu ali de casa meio doente, inclusive, para poder depor uns ministros lá, aí no meio do caminho foi convencido a dar um golpe. O nego assinou aquilo ali na surdina, deram 24 horas para a família real sair do Brasil, pegar um barco rumo ao exílio, a população nem sabia o que aconteceu, do nada ele falou, ué, cadê a família real? Saiu, ninguém era a favor disso. Então quando eles viram que tinha ambiente e que eles estavam fortes politicamente para fazer isso, eles fizeram. E o ambiente era a insatisfação dos barões do café com a Lei Áurea, né? Exatamente. E a volta do exército da Guerra do Paraguai, que eles estavam querendo prestígio. E junto a isso, é aí que entra um detalhezinho que nunca na escola alguém vai contar para quem tá me assistindo aqui agora. Augusto Conte, o fundador do positivismo, inclusive o Ordem e Progresso que tem na nossa bandeira ali, é algo que vem de Augusto Conte, ele já tinha contaminado parte da oligarquia brasileira e principalmente o exército com positivismo. E o positivismo, essencialmente, é
negar, as conclusões naturais da vida e falar que tudo se resume à ciência. É um reducionismo da verdade. Essa é a essência do positivismo. O que é cruel. A gente pode entrar nisso depois, porque eu acho que é cruel. O que acontece ali? No positivismo, se afirma que, por exemplo, né, naquele momento, os militares eram muito mais preparados para poder governar o Brasil do que uma família monárquica. Eles viam Dom Pedro II como antiquado, ultrapassado, tradicionalista. Então eles quiseram ser o legalzão. Vamos lá, vamos dar um golpe de Estado. E eles dão um golpe de Estado, expulsa a monarquia daqui, aí a gente tem a República. A gente tem 130 anos de República, né? Teve, sei lá, 4, 5 golpes de Estado já, sei lá, 3, 4 constituições diferentes, instabilidade, quase 85% do meu PIB é dívida. Tipo assim, o que teve de melhor nisso aqui? Só caos. Por quê? O Aristóteles explica isso no livro A Política. Voltando agora ao tema, por que a gente começou essa conversa. Ele fala que, necessariamente, uma monarquia, quando se deturpa, ela vira uma timocracia, que é onde os brabos mandam, os grandes guerreiros mandam. A gente teve até esse papo. Você falou, pô, e o Gengis Khan? Eu falei, ele é um timocrata. A deturpação da timocracia vira uma oligarquia, que é onde poucos governam para poucos. Essencialmente, chega um momento que você deturpa para democracia, que é o pior sistema de governo, segundo Aristóteles, perdendo só para tirania. E ele fala que a democracia é uma ponte para a tirania, porque para ascender ao poder na democracia, você tem que necessariamente ser vicioso, você não pode ser virtuoso. Ou seja, eu tenho que focar no curto prazo, eu não posso focar no longo prazo. Tanto que o sistema democrático, cada 4 anos, eu mudo a direção, né? Essa é uma das principais críticas, de fato. E assim, eu não posso, por exemplo, me candidatar agora e falar, cara, a gente tem quase 85% do nosso PIB como dívida, logo eu tenho que cortar um monte de custo, eu vou cortar 1/3 do Estado, eu vou, eventualmente diminuir alguns benefícios. Cara, eu nunca vou ser eleito falando isso, né? Se eu falar a verdade, eu nunca vou ser eleito, né? E a democracia, o Aristóteles, ele fala que é o seguinte, é um governo onde todo mundo quer o benefício e ninguém quer pagar a conta, ninguém quer assumir o resultado. Ou seja, você precisa ser um oligarca para ascender ao poder. Vamos lá. A gente está em um dos maiores déficits fiscais da história do Brasil. Não existe mais aposentadoria. Isso é uma grande mentira, uma grande pirâmide. Qualquer pessoa que fala para você que você vai se aposentar está mentindo para você, né? Isso aí talvez um dos maiores golpes que existem falar da aposentadoria no INSS. Matematicamente é impossível ter aposentadoria. Mas estamos lá, recolhendo, né? Em tese você está contando que você vai se aposentar, né? Você não vai se aposentar. Quando der esse caos, que vai ser a nossa geração que vai ver isso, quem que vai pagar essa conta? Não são os caras que criaram isso, né? Os caras estão nem aí. Sabe por quê? Daqui a 8 anos ele tá fora do governo. Ele quer que se foda, meu irmão. É carro alugado. Entendeu? É a diferença de como que você trata teu carro, como que você trata um carro da Localiza que você alugou ali. Democracia, ela coloca o Brasil como um carro alugado. É isso. Essencialmente, quando você tem populistas no poder, que não pagam o preço por estar errado, eles vão fazer um monte de merda. Chega um momento que a população vai se revoltar. Que os estados começam a ficar em ebulição. E aí, eventualmente, surgem revoltas. Quando surge uma revolta, a única coisa que controla uma revolta é o quê? Um ditador. Aí você deturpa a democracia para uma tirania. Então, Aristóteles fala que toda democracia é uma tirania em potencial, é questão de tempo. Aí vem um tirano. Chega um momento que o tirano, com mão de ferro, ninguém aguenta mais ele. Então existe ali uma revolta, uma guerra civil, e aí restaura a monarquia. E são ciclos de governo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então a gente tem como regredir nesse ciclo, segundo Aristóteles? Se você chama de regressão, eu chamo de progressão. Então, mas a gente. Então, pelo que tá dizendo lá, a gente só progride, né? Dá pra progredir. Não, a gente vai regredindo até que a gente progride. Isso. É meio que dá um reset. Progredindo até que a gente regride. Exato. A gente. Na real, a gente vai regredindo até que a gente progride, né? Você vai piorando até que você chega na tirania e você necessariamente volta numa monarquia, porque quando você tá numa guerra civil, você tem que ter alguém de bom senso e cuja liderança une os dois lados e fala assim, cara, vamos parar de se matar? Vamos olhar o bem comum? Aí surge um homem virtuoso, né? E consegue resolver esse barulho aí. E o que dá pra gente fazer nesse caminho, cara? Porque a gente tá vivendo, segundo essa lógica, a gente tá vivendo... A gente não deve viver para ver a volta lá do ciclo, né? Inclusive, o mundo, ele tá, em geral, mais ou menos, todo mundo na mesma fase. Tá, né? Complicado. Tá complicado. Você concorda comigo que o Brasil tá num momento muito complexo? Acho que ano que vem, institucionalmente, vai ser um dos momentos mais complexos da história da República, cara. A gente tem um desafio muito grande ano que vem. Por conta das eleições. Por conta das eleições, por conta dos candidatos, por conta de como que tá se formando o tecido social, quem que vai ser indicado pela direita, cara, o que estão fazendo com o ex-presidente. Eu acho que a gente tá num momento muito perigoso de Brasil. Eu tenho medo, não sei se você não tem, mas assim, eu tô bem preocupado
como que vai ser o ano que vem. Dá pra ser muito bom, mas dá pra ser muito ruim. Dá. Dá pra deteriorar muito o cenário. Assim, é preciso ter muita responsabilidade. E aí a minha preocupação, eu fico até rindo, mas de nervoso. Minha preocupação é que a caneta tá na mão de oligarcas, gente que é completamente imbecil, que não tem profundidade filosófica pra poder entender o efeito de segunda ordem do que eles estão fazendo nessa conversa que a gente tá tendo. Então são pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Se tudo der errado, eles pegam o patrimônio deles, que alguns já têm conta na Suíça, em ilhas fiscais aí, muda pra Miami, não muda nada a vida do cara, entendeu? Como é que... E o que dá pra gente fazer, então, na tua opinião, Thales? Dá pra gente tentar ser o mais virtuoso que a gente consegue? Você acha que a gente tem algum representante, um aristocrata pra valer, no fim das contas, pra gente colocar numa posição dessa? O presidente, por exemplo? Porque tá difícil, a gente tá vivendo um ciclo difícil de... Bom, é aquilo que a gente estava falando antes. Se a gente for levar em consideração tudo isso que você está falando, é a análise que o Aristóteles faz de como funciona, a maioria vai ser dos caras que estão ali para atrapalhar. A maioria absoluta. Que é o que a gente vê mesmo, né? Quando você vê o que o cara tá falando e compara com o que com o que existe na prática, na realidade, tu vai ver que aquilo ali é tudo... E os caras não tem nenhum tipo de problema, não respondem por falhar, não respondem por não cumprir o que prometem. Exato. E a gente fica o tempo inteiro, o que a gente faz agora? Do meu lado, eu tô fazendo o que eu acredito que dá pra fazer, ou tentando melhorar o que eu acredito que eu tenho algum tipo de poder, né? E é o que dá pra fazer. Olha só, que pergunta interessante você me falou. Essencialmente qual é o nosso papel na sociedade, que somos homens com voz, e o que a gente pode fazer sem ser preso, né? Porque dependendo do que a gente fizer, a gente tá preso. Então esse é um problema. Não vamos nos enganar que a gente vive numa democracia plena, porque não vive. A definição da democracia é quando os governantes temem o povo, né? Hoje não é verdade. Eu duvido que você fala tudo que você quer falar aqui dentro. Dependendo do assunto, não dá mesmo. Você nem entra no assunto, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não entro. Tá bom, então deixa. Eu não entro. Tá. Eu tô fora. Você vai me fazer uma pergunta aqui, eu vou te falar receita de bolo. Tá. Né? Então, eu não vou... Cara, você realmente acha que eu vou falar sobre minha opinião sobre o STF? Eu não vou falar, velho. A chance de eu ser preso é gigante. Tu acha que o voto tinha que ser impresso? Eu acho que sim. Mas isso aí eu posso falar que eu acho. Eu não quero, assim, isso é uma opinião. Eu não quero falar a minha opinião sobre como o Brasil está sendo legislado ou não, porque, cara, eu não acho que existe liberdade para eu falar o que eu penso. Não acho que existe liberdade para verdade no Brasil mais. Isso é muito triste, demonstra que a gente já está num ciclo avançado da deturpação entre a democracia e a tirania, né? Mas de qualquer forma, pra gente não ser preso, vamos sair desse assunto. De qualquer forma, é o seguinte, você me falou o seguinte, que homens como nós, com voz, podem fazer. Os gregos, eles tinham duas definições que eu acho super interessante. Talvez você conheça. Já ouviu falar em híbris e nêmesis? Já, mas vai lá. Cara, eu acho muito legal. A híbris é o seguinte, alguém se torna bem-sucedido geralmente por ser virtuoso. Então você fez alguma coisa muito bem e você se tornou bem-sucedido. Chega um momento que se você não tiver muito no seu centro, é aí que eu acho a importância do cristianismo, para te trazer sempre para o seu centro, você pode deturpar para se tornar um oligarca, e aí você deixa o ego subir a tua cabeça, e você deixa de fazer aquilo que te levou até ali a ser bem-sucedido, e começa a tomar decisões por ego, e não em busca do bem comum, em busca daquilo que te levou a chegar onde você está. O Aristóteles, ele fala que todas as vezes que existe um exagero, existe uma força que os gregos acreditavam até que era uma deusa, chamada Nêmesis, que ela conserta esse exagero e volta ela para o centro. Essencialmente o CEO que construiu uma companhia extremamente bem sucedida, aí virou um oligarca, parou de trabalhar duro, parou de fazer todas aquelas alavancas que levou ele a ser bem sucedido, essencialmente essa companhia quebra. Ou ela é desrompida por uma startup. Porque ele deixou de fazer aquilo que fez ele ser, né, o contender ali daquele lugar, né? Aí a Nêmesis, ela ajusta isso. Eu acho que o que você faz, e eu te acho um cara de muito bom senso, certo? Muito obrigado. Você tem a capacidade de contemplar ideias que você não concorda, raciocinar em cima delas e falar assim, isso aí eu concordo. Não concordava, mas agora que você me falou, eu concordo. Isso é ser um homem de bom senso. Isso é Nêmesis, né? Quando você coloca razão nas pessoas e você tem muita voz, é o podcaster que mais tem voz no Brasil, necessariamente um dos maiores do mundo, você está fazendo um trabalho de Nêmesis. Então você está fazendo um papel virtuoso aqui, que é colocar a razão em um mundo que não há razão hoje, né? Um mundo passional.
onde a gente não consegue ter conversas mais. Ou você é extrema esquerda ou extrema direita. Ninguém pode ter uma conversa de centro aqui. Ninguém pode achar que a gente pode concordar em discordar, sabe? Eu tenho um outro papel, que como eu educo empresários, a minha nêmesis é construir líderes virtuosos, entendendo que o objetivo dele não é dinheiro. O objetivo é o bem comum e que dinheiro é meio para isso. E que você vai ser bem recompensado, financeiramente inclusive, se você fizer o bem comum. Então cada um tá no seu papel. A gente faz o que a gente pode. A gente vai mudar esse mundo sozinho? Eu acho que não. E aí eu gosto de usar exemplos práticos. O Bukele, ele antes de assumir El Salvador era o país mais violento do mundo. Uhum. Hoje é mais seguro que a Suíça. Sei lá, 5, 6, 7 anos depois dele ter assumido. O que ele fez ali? Ele mudou a forma como El Salvador funciona. El Salvador funcionava assim. Vamos dizer que El Salvador é a sua casa e você tem 3 filhos. E aí você chega na tua casa e fala assim, galera, democracia aqui em casa agora, vamos votar. Vamos comer sorvete ou legumes? Vamos comer sorvete, certo? Democracia, vamos jogar videogame até de madrugada ou dormir cedo pra ir pra estudar pra aula amanhã cedo? Não, vamos jogar videogame até de madrugada. Uma democracia é isso, né? É onde as crianças têm mais voz, porque são maioria, né? Do que os adultos. Isso é a definição da democracia, certo? Então vamos lá. O pessoal fala assim, a gente tem que proibir quem tá no Bolsa Família de jogar nas bets. Não tô dizendo que eu sou a favor nem contra. Uhum. Agora eu tô dizendo o seguinte, essencialmente você tá me dizendo o seguinte, um cara que tá no Bolsa Família, ele não tem razoabilidade para tomar uma decisão do que fazer com o seu próprio dinheiro. O que te faz pensar que esse cara poderia votar? Não tô dizendo que eu sou contra nem a favor dele votar, só tô fazendo um racional aqui. Total. Pra nego não querer me prender aqui. Então assim, você tem que ser coerente. Esse cara não tem condição de tomar decisões sobre a vida dele. Será que ele tem direito, por exemplo, de dirigir, então? Será que ele tem responsabilidade para dirigir um veículo automotor? Será que ele tem responsabilidade para escolher quem vai liderar um país se ele não lidera a própria casa dele? Então, são questões que eu tô trazendo aqui que deveriam ser debatidas. Só que hoje, quando eu trago isso, pode ter certeza vão pegar esse corte aqui e vão falar, lá, o fascista, não sei o que lá, tal. Que é a loucura não, que a gente vive. Só se o cara for um desonesto intelectualmente, que ele pega isso aqui, ele entendeu o que você quer dizer, e isso acontece pra caralho na internet. Ele entendeu o que você quer dizer e ele transforma em alguma coisa que vai corroborar a narrativa X que ele tem. Né? Bom, você acabou de descrever a maioria da internet. É assim que a internet funciona. E eu vou te falar que em alguns momentos eu já fiquei assim, se o cara quiser pegar o Thales pra encher o saco, dá pra pegar esse pedaço. É isso aí. Dá pra pegar esse aqui também. Dá pra pegar esse. A sorte é que eu tô cagando. Então façam à vontade. Nada vai mudar quem eu sou. Então, eu acho que é o seguinte, cara. A gente tá fazendo o que a gente poderia fazer, mas enquanto o sistema não for honesto intelectualmente... Uhum. Ou seja, enquanto eu não substituir os oligarcas pelo um aristocrata, enquanto a gente não fizer, aquilo que Aristóteles descreve no ciclo de governo, eu acho que a gente só tende a piorar, né? E a gente, então, se a gente for pensar nesse ciclo aí, você deu o exemplo de El Salvador, eles estariam lá no momento do totalitarismo agora? Bom, depende do que você considera totalitarismo. Eles estão num momento onde a população tá feliz, o cara foi reeleito com mais de 90% de aprovação. Então, isso é totalitarismo. Tá rolando lá ainda uma versão da democracia dentro daquele ciclo. Eu chamo isso de monarquia. Ah, é? O cara manda tudo, ele não precisa aprovar nada com legislativo, nem com judiciário. Pra mim, aquilo é uma monarquia disfarçada de democracia. Que é muito parecido com o que Lee Kuan Yew fez em Singapura. Lee Kuan Yew, na década de 60... chega em Singapura, ascende ao poder de uma forma populista, né? Falando, vamos retirar os ingleses daqui. Ascende ao poder. Na hora que chega lá, ele cria meio que uma CIA para poder caçar corruptores. Ele era um cara muito popular, fala assim, população, vocês são a favor de corrupção, sim ou não? A população, não, de jeito nenhum. Então fechou, então vamos caçar os corruptores. Para mim, corrupção é crime inafiançável. Vai perder o cargo, vai preso, concorda? Quem que vai discordar de um negócio desse, né? Cara, isso aí é dar um checkmate no sistema, entendeu? Uhum. Como é que você, como deputado e senador, vai votar contra uma lei a favor de... Aqui a gente vota aí a blindagem. Ah, não. Aí, aqui, o Brasil é um artista, né, irmão? Mas em qualquer lugar onde tem um mínimo de razoabilidade, isso não tem como. Então, o Lee Kuan Yew, ele usou o sistema contra ele mesmo. Falou assim, você é a favor de corrupção? Não. Então vota contra essa lei aqui, pô. Votou. O que ele fez? Derrubou todo mundo. Derrubou o judiciário, derrubou legislativo, derrubou todo mundo. Por quê? Porque era todo mundo corrupto. Grande maioria. E aí o que ele fez? Ele implantou medidas que transformou Singapura em um dos melhores países do mundo, os maiores IDHs do mundo, as maiores rendas per capita do mundo. Cara, Singapura tem 2 fundos. Eu me reuni recentemente até com um deles, o GYC. É o GYC e o Temasek.
tem centenas de bilhões de dólares, são fundos de private equity que fazem venture capital também, que pega a riqueza que sobra do país, coloca num fundo e sai investindo em companhias de tecnologia, por exemplo, e gerando riqueza pro país para reinvestir no país, cara. Singapura, irmão. Uma ilhota que, cara, na década de 60 só tinha mosquito e puta. Tinha nada ali naquele negócio, sabe? Voltar mais um pouquinho, tinha uns pirata. Tinha uns piratas, né? É meio que isso. Tipo assim, o cara, pô, transformou aquele negócio, é um exemplo. Então, assim, dá pra gente construir, dá pra resetar o Brasil e fazer o Brasil que eu acredito, o Brasil que eu amo. É da forma como está? Não é. Como tudo na vida, se eu quero fazer uma transformação profunda, eu tenho que pagar o preço agora. Sou católico, a grande lição que o Cristo deixou pra gente na Terra é que antes de ascender aos céus, eu tenho que fazer o quê? Morrer. Carregar minha cruz, certo? Morrer também, né? Eu tenho que estar disposto a doar a minha vida por algo que eu acredito e eu tenho que carregar a minha cruz antes de ascender aos céus. Essencialmente eu tô falando o quê? Cara, o comportamento de um homem virtuoso é pagar o preço agora para colher no futuro e talvez você nem esteja vivo para poder colher isso, né? É por isso que eu tô ok em falar algumas coisas que eu falo, sabendo que, cara, vai dar problema, o Ministério Público vai vir atrás de mim, vão me cancelar. Fala, cara, eu tô ok. Entendeu? Tá. Eu não tô aqui por dinheiro, não tô aqui por poder, eu tô aqui para deixar uma marca positiva no mundo. Se isso me custar minha paz, so be it. Vambora, bring it on. Lá em Singapura, e também, de certa forma, lá em El Salvador, uma das críticas comuns por exemplo, eu já ouvi esse exemplo de, pô, cara, olha o que ele fez na segurança pública, não sei o quê. Aí eles vão falar do tamanho do país, né? Em Singapura, geralmente as pessoas não citam tanto, porque acho que o Bukele tá mais no domínio público. Mas sim... Singapura é pequeno, né? Isso. Então faz isso no Sergipe, pô. Faz no Acre. Cara, eu gosto dessa ideia. Faz no Acre. Vamos pegar o Acre e vamos fazer isso no Acre, pô. Isso é desculpa, cara. Isso é desculpa da oligarquia, porque ela não quer perder a mamata. Porque, essencialmente, eu tô falando de remover os oligarcas do poder e colocar um aristocrata. A forma da gente fazer isso é só fazer o que o Lee Kuan Yew fez, cara. Não tem muito segredo. Copy e paste, funciona. Ah, mas o Brasil é muito grande. Faz no Acre. Menor do que Singapura. Gente, mais fácil mesmo. Entendeu? Então, assim, a desculpa é essa? Eu não sei se dá pra fazer do ponto de vista legal, mas veja, faz uma cidade, faz em Pindamonhangaba. Entendeu? Então, pô, esse negócio é esse. Pega uma cidade, pega Carangola, mesmo dá 30 mil habitantes, faz lá, pô. Desculpa é tamanho. Tu toparia ser o gestor de uma cidade no caso de um projeto como esse? Se me dessem liberdade de fazer o que eu quisesse pelo bem comum, eu toparia. Só que isso é meio epopeico, que eles não podem me dar essa liberdade. Porque eu ia fazer um puta case de sucesso. Aí a população ia se questionar, fala, peraí, eu quero na minha cidade também, ó. Aí daqui a pouco o cara vai falar, ué, por que não no estado inteiro? Aí alguém vai falar, pô, por que não o país inteiro? É por isso que eles não deixam fazer na cidade, entendeu? É o MVP perfeito, irmão. Uma cidadezinha ou uma cidadezona? Qualquer uma. Me dá o que você quiser que eu garanto que eu transformo ela. Eu não preciso reinventar a roda, é só fazer o que já funciona. Eu sou um grande copiador, cara. Eu copio um monte de coisa de um monte de gente, junto tudo e faço meu Frankensteinzinho ali e funciona, entendeu? Não tem muita diferença se você tocar uma cidade e tocar uma empresa, não. Os elementos são os mesmos. Você tem que ter cultura, gente boa, você tem que ter princípios aristocráticos, você tem que focar no bem comum. Dizendo assim, parece uma boa receita e até a parte difícil é encontrar o cara focado no bem comum, né? É bem difícil, mas a parte difícil, na verdade, é ter um sistema que permite encontrar o cara focado no bem comum, entendeu? O cara focado no bem comum, geralmente ele tá fazendo empresa, não país, cidade, estado. Especialmente porque o sistema ele é construído para manter esses caras fora do sistema, né? Com certeza. Qual é a chance de um cara como eu ser eleito? Nenhuma. Olha, eu acho que você tem grande chance de ser eleito. Talvez você não consiga fazer o que você quer. Exatamente. Mas acho que nem ser indicado. Eu só iria pra carga executiva, concorda? Legislativo não tem muito valor. Carga executiva, precisa ter a caneta. Executivo tem a caneta no modelo de presidencialismo republicano como o Brasil? Não tem nada, pô. Não tem. Eu tenho que negociar com um monte de gente. Para eu negociar com um monte de gente, eu tenho que deixar de ser um aristocrata e virar um oligarca, certo? Tem que ceder cargo, eu tenho que abrir aqui e ali. Eu não topo fazer isso, irmão. Minha alma não tá à venda. Eu não topo. Cara, eu poderia ser 100 vezes mais rico do que eu sou hoje se eu fosse um oligarca. Você não tem noção da quantidade de coisa que já surgiu na minha mesa ali. E que eu disse não. Graças a Deus que eu disse não. Porque a minha avó, que é uma empregada doméstica, que me criou na casa do patrão na casa do patrão dela, e que me viu sair da favela do Santa Amaro para ter uma empresa bilionária hoje, ela não merece me ver no Jornal Nacional preso por ter feito algo errado. Eu posso até ser preso, mas por ser do bem. Por ser perseguido. Agora,
preso por ter feito algo errado, ninguém nunca nesse mundo vai me ver. Mas nesse modelo, voltando um pouco, não tô duvidando não. Claro. Nesse modelo do que a gente se encontra hoje, na forma como tá funcionando o nosso sistema, cara, então a gente tá meio perdido, né, Thales? Porque se a gente for parar pra pensar que pra que haja uma mudança, a gente precisa de gente do bem que vá... Porque a única maneira de mudar o sistema é por dentro do sistema. O outro jeito, diriam os comunistas, é pegando em armas. Pois é, mas como é que eu vou, como um homem que tem voz, eu vou incentivar as pessoas a pegar em armas? Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu vou ser preso. Então eu não tenho valor morto para as pessoas. Eu tenho valor vivo. Uhum. É por isso que muitas vezes alguém fala, mas na hora de falar do fulano, do ciclano, você não fala. Eu não falo não. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, eu tenho um monte de gente que precisa de mim. Meu dever primeiro é com Deus, segundo é com a minha família, terceiro é com as pessoas. Existe uma prioridade aqui. Uhum. Então, assim, eu não tenho valor nenhum morto. Eu tenho valor vivo. Fazendo um pouquinho que eu posso. Então, cara, um pouquinho que eu posso. Tô formando lideranças empresariais ali, ensinando pros caras o que é aristocracia, o que é oligarquia, ensinando pros caras que dinheiro não é tudo, que você deveria pegar uma percentual do teu lucro e investir em projetos sociais, e ensinar outras pessoas. Aos poucos a gente vai moldando as pessoas. Em algum momento, talvez a gente tenha uma brecha pra fazer alguma coisa. Calma, meu. Demorou 130 anos pra botar a gente nesse buraco aqui. Eu não vou tirar do dia pra noite, não. Inclusive, essa é uma grande lição que eu aprendi com o jiu-jitsu, tá? Eu sou faixa marrom do Fábio Gurgel, na Aliança. Treino jiu-jitsu há 10 anos. Mas se fizer 5 minutinhos aqui de mão livre, eu te arrebento. Vambora. Valendo quanto? O equity do Flow? Mas aí mas tá valendo tudo que tem aqui dentro, que eu gosto de briga. Lutar eu não sei não, sei brigar. Eu topo. Tá maluco? Eu topo. Bom, o cara que topou sem nem titubear, não quero mais não. Mas, cara, sem zoeira, o que eu aprendi com o jiu-jitsu é que é o seguinte: quando você chegou numa situação ruim, que é aquela que o cara tá montado, teus dois braços pra cima, tomando um abafo ali, como eu tomo direto do Fábio Gurgel, e me dá desespero. Ele me falou isso uma vez, ele falou, cara, não adianta você se espernear achando que você vai sair daí assim. Você teve que tomar muita decisão merda pra cair aí. Acho que é a mesma coisa do Brasil. A gente teve que tomar, muito obrigado, muita decisão merda pra cair onde a gente tá. A gente não vai dar um esperneio e sair daqui, entendeu? Então aos poucos, cara. Essa é uma das acho que se todo mundo entendesse isso... Thales, isso que você falou é uma verdade tão poderosa que eu acho que se a gente entendesse isso como sociedade, muita coisa melhorava. Meu sonho. Quando a gente tava trocando uma ideia esses dias aí no WhatsApp falando sobre como é ser a dinâmica de hoje... Cuidado pra gente não ser preso, né? Na hora que você vai falar. Não. Tá bom. Não. Mas você tava falando ali sobre... A gente tava falando sobre algumas coisas e aí teve uma mensagem que você faz ali uma parada que eu também acredito que seja dessa forma, que é como se distribui entre aspas e de forma grosseira, opinião política da sociedade brasileira. Perfeito. Né? Então a gente tem ali um terço mais ou menos que tá de um lado, um terço mais... Não é nem um terço, é 30% de esquerda, 30% de direita e 40% de centro, que a gente chama de swing voters. Sim. E essas pessoas, elas tomam suas decisões de voto com base nos temas do momento. Uhum. Na última eleição, os temas... Antes de tu embarcar total, só vou te dizer por que eu tô falando isso. Essa análise de olhar como... Cara, se a gente não ter um herói como o Bolsonaro ou como o Lula, assim, pessoal, sabe? Eu acho que a gente pode gostar das ideias, mas quando a gente pega esse conjunto e coloca num avatar, a gente perde porque a gente começa a defender tudo que esse avatar faz, que é essencialmente uma burrice, na minha opinião. Concordo plenamente, irmão. Mas agora tu pode continuar. Não, só pegar esse teu ponto, que eu tava falando. Que eu concordo plenamente. Tanto que o que eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, eu falo assim, cara, não defenda pessoas, defenda ideias. Porque as pessoas são falhas. O homem é falho. A única pessoa que não é falha no mundo foi Jesus Cristo, nem tá aqui mais. Ele, eu defendo ele. Agora o resto eu defendo ideias. Existem ideias do Bolsonaro que eu concordo, existem ideias do Bolsonaro que eu discordo. Cara, eu vou surpreender a internet agora. Existem ideias do Lula que eu concordo. A maioria eu discordo. Natural. Por exemplo, eu concordo que o sujeito que é miserável e que tá numa espiral de pobreza, que ele tá na pobreza extrema, ele precisa de um auxílio para sair dessa espiral. Ele não tem valor pro Brasil em estar na espiral do poder. Na espiral da pobreza. Eu preciso que ele consiga comprar um sapato, se vestir melhor, se educar e arrumar um emprego. O que eu discordo da ideia que o PT implanta? Ele usa benefício social como sequestro eleitoral. Então ele mantém as pessoas ali, não na pobreza extrema, mas na pobreza,
para que esse cara dependa de benefícios sociais, logo ele fala, cara, eu não vou votar em outro candidato, senão eu vou perder meu benefício social. Nessa aí você tem 50% da população brasileira hoje, produtiva, em benefício social. Isso é ruim pro país. Eu preciso que essa 50%, irmão. Tá. Eu preciso que essa pessoa ascenda. Eu preciso que ela faça um curso no Senai, que ela faça alguma profissionalizante e ascenda. Eu preciso de mão de obra. Cara, você vai conversar. Pô, eu posso falar isso com propriedade, que eu tenho 77 mil empresas como cliente. Todos os setores, tamanhos e regiões são meus clientes. Não existe um só setor que eu não conheça no detalhe e tenha dados para afirmar o que eu tô falando. Então você vai falar com a turma de setor de serviço, construção civil, por exemplo, o cara fala, cara, não tem mão de obra. Não tem mais mestre de obra, não tem bom pedreiro. Não tem, tá faltando mão de obra. Então, um país onde a gente está entrando numa escassez de mão de obra e a gente tem 50% da população ali em benefício social, cara, isso é gravíssimo para a economia. Gravíssimo. Né? Isso eu discordo. Então, essencialmente, a gente está falando que se você é uma pessoa razoável e você é uma pessoa de esquerda, é que eu nem gosto de falar de esquerda e direita, que tem 50 tons de esquerda e 50 tons de direita. Eu tô fazendo uma redução aqui para facilitar para nossa conversa, tá? Só deixar esse disclaimer aqui. Mas se você é uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita, a gente discorda do como. O que a gente concorda. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma pessoa razoável que concorda que as pessoas deveriam passar fome. Ninguém concorda com isso. A gente discorda qual é a forma de tirar essas pessoas de lá e como elas deveriam viver após isso. Acabei de dar um exemplo aqui. Eu não consigo imaginar qualquer pessoa razoável que concorda que uma pessoa deveria ser assaltada. Apesar da gente já ter tido declarações aí de líderes de Estado falando que tá tudo bem um cara roubar o celular pra tomar uma cervejinha. Eu não acho isso razoável, certo? Então, acho que uma pessoa razoável não concorda com isso. As pessoas discordam na forma como resolver esse problema. Uma pessoa de direita vai ter uma visão, a de esquerda vai ter outra. Tá tudo bem te discordar no como. Essa é a essência da democracia. Não quer dizer que eu gosto desse sistema, mas é a essência da democracia. O problema é quando discordar do como vira crime. E aí, voltando para minha pauta aqui, você tem 30% do Brasil de direita, 30% de esquerda e 40% que a gente chama de swing voters, né, que é meio que o centro. Na eleição passada, as pautas que levavam a votos eram pautas mais de esquerda do que de direita. Nessa eleição, quais são os temas do momento? A gente falou sobre isso, né? Segurança pública. Segurança pública primeiro. Segundo, consumo das famílias. Não é nem inflação, é consumo da família. É o malandro olhar e falar assim, pô, mano, não tô conseguindo comer frango, eu tô comendo ovo. Pô, isso é muito ruim. Né? Esse é um segundo tema. E me prometeram picanha. Esse é o segundo tema. E o terceiro tema é corrupção. Voltou a corrupção, que foi o tema que elegeu Bolsonaro. Certo? Então, assim, o que eu tô falando aqui vai contra as pesquisas, mas me cobrem. Eu acho que existe uma chance bem razoável da gente ver uma transição de governo no ano que vem para um governo mais de centro-direita ou até direita. E eu acho que, inclusive, a gente vai ver aí um merge entre o centro e a direita. Acho que o centro desembarcou da esquerda. Cara, o que eu vou dizer vai surpreender a internet. Eu acho que existe uma chance importante do Lula nem ser candidato. Dele falar, a Janja não quer que eu candidate, eu tô meio cansado, eu não quero, indica um Haddad aí e bota o cara no fogo ali. Ele só vai ser candidato se ele achar que ele vai ganhar mesmo. Se ele achar que tem uma chance razoável dele não ganhar, ele não vai ser candidato. O cara não vai queimar a biografia dele, ele não vai perder a última eleição da vida dele. De qualquer forma, quando eu olho para Brasil, quem que foi o sucessor que o Lula formou? Ninguém, né? Pois é um cara muito egóico, né? Não conseguiu formar um sucessor. Tanto que tiveram que tirar ele da cadeia, voltar ele para poder tirar o Bolsonaro do poder, porque ninguém conseguia fazer isso. Agora, e a direita? A gente tem uma geração de excelentes governadores. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Cara, um cara mais de centro, mas que eu guardo o trabalho dele, o Eduardo Leite, ali do Rio Grande do Sul. Tem gente, cara, boa. Tem uma safra de governadores. O Brasil nunca teve uma safra tão boa de governadores. Tem muita gente para assumir bons governos, dentro da medida do possível, nos próximos anos. Então, 2030, cara, assim, necessariamente a gente vai ter alguém mais à direita assumindo o poder. Essa eleição de 2026 é a última eleição da esquerda. Nas próximas décadas, talvez. Porque a esquerda não formou sucessor. A esquerda tá envelhecida, cara. Esse negócio tá velho. Eles fizeram um sequestro eleitoral com os benefícios sociais. Colocaram 50% do país no benefício social. Mas isso tá velho, porque as pessoas querem ascender no poder. E eu posso afirmar isso com clareza porque eu rodo os rincões do Brasil. Eu faço kite, né? Então eu vou muito pro
norte, nordeste, para cidadezinhas pequenininhas. E como eu tenho furado muita bolha, tem muita gente que me conhece. Então o motoboy me para, fala comigo. O cara do botequim me para, fala comigo. Eu troco ideia com os caras. Os caras gostam de mim. Por quê? Ele fala, pô, você é um maluco que saiu do nada, você é empreendedor, você fala uns negócios que eu concordo, tem uns negócios que eu não concordo, mas tem uns negócios que eu concordo. Então eu converso com essa turma. Quando eu converso com essa turma, o cara quer mudar de vida, irmão. Sabe, ele não quer... Ninguém quer viver em benefício social, velho. Sabe por quê? Porque, cara, imagina o seguinte, vamos ir pro outro extremo, vamos falar do herdeiro. Tá. Não do sucessor, o herdeiro. O cara que herdou uma fortuna e ele não precisa trabalhar nunca na vida. Ninguém vai conseguir viver uma vida não depressiva se ele não achar um labor. Ele tem que achar alguma coisa pra fazer, mano. Ele vai fundar um negócio dele, pode ser até um negócio mais de lifestyle, mas ele vai fundar um negócio dele. Ele vai arrumar alguma parada, ele vai, pô, sabe, fazer alguma coisa, virar um pintor. Ele tem que fazer alguma coisa, que senão ele vai cair em depressão. O dinheiro, irmão, não traz felicidade pra ninguém, isso é um fato. O que traz felicidade é a conquista. Isso mesmo vale pro outro extremo, pro cara que tá no benefício social. As contas dele estão sendo pagas, ele tá vivendo mais ou menos, tá sobrevivendo. Mas ele não tem orgulho de estar naquele negócio ali. Ele quer conquistar, ele quer ser o exemplo pro filho dele, pô. Ele quer sair daquilo, ele quer mais, as pessoas querem mais. Sabe? Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento de Brasil onde as pessoas, e eu vejo isso que essas pessoas vêm falar comigo, elas querem mais. Tem uma transição possível aqui de acontecer, cara, ano que vem. Eu não acho que tá tudo perdido como a turma tá achando, não, cara. Eu acho que tem uma transição possível pra acontecer.